Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje venho aqui com o meu coração partido. Eu quero dizer a vocês que eu estou mesmo em choque ainda daquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América. Quero vos dizer que o mundo cristão está mais pobre, porque ontem assassinaram à queima-roupa, em frente de milhares de pessoas, um dos homens, eu não digo jovem porque ele já tem 31 anos, mas ele ainda é considerado um jovem, tem lutado tanto, meus irmãos, pela palavra de Deus, pelos direitos humanos, pelos direitos das criancinhas dentro do ventre da sua mãe. Este homem tem feito um excelente trabalho, começou tão novo, que ele tem 31 anos, ele já faz isso há 13 anos, e ele ontem foi morto, meus irmãos. Eu não queria acreditar que isso tivesse acontecido, porque eu tenho muita estima por esse homem, muita estima por esse homem. Nunca vi um homem tão limpo na sua conversa, palavras tão penetrantes e com tanta sabedoria como este. Portanto, é assim, o trabalho dele é ir pelas universidades e confrontar os jovens, ou seja, ele abre-se a perguntas e respostas, e então os jovens perguntam a ele coisas. Claro que a maioria dos jovens ficam sem palavras, ficam, como é que é dizer, boquiabertos com a sabedoria que esse homem tem. Eu estou falando de Charlie Kirk, um homem com 31 anos que tem dedicado a sua vida para alertar os jovens dos perigos dos dias de hoje, sobre as Sagradas Escrituras. Um excelente marido, um excelente pai, um excelente apresentador, que ele, quando vai para algum lugar, ele sabe muito bem o que é que ele vai dizer. Um maravilhoso e fiel a Deus e à sua palavra. Um homem que tem muita sabedoria. Quando alguém me pergunta alguma coisa, ele tem sempre os versículos todos na ponta da língua para dizer. Casado, com 31 anos, com 2 crianças, um menino e uma menina. Ontem, no abrir e fechar de olhos, de repente, vocês lembram-se de repente que está acontecendo ultimamente? Ele perdeu a vida, deram-lhe um tiro, o tiro assustou-lhe aqui no pescoço, deve ter cortado aqui uma das principais veias. Ninguém queria acreditar que ele tinha morrido, ele ainda foi levado quase sem vida, a esvaziar sem sangue e morreu. Tenho o meu coração muito partido, porque este homem estava fazendo um excelente trabalho. Pessoas do mundo inteiro, até o presidente Netanyahu de Israel, veio com uma nota de pesar pela vida dele, o presidente Donald Trump também, tanta pessoa que eu tenho visto a chorar, porque realmente, meus irmãos, está-se cumprindo Mateus 24, em que diz que por causa, deixa-me ver aqui, e sereis perseguidos por causa do meu nome. Às vezes a gente não quer acreditar, mas está-se abrindo à nossa frente. Meus irmãos, diz assim. Muitos virão, diz aqui assim, e havereis de rumores, e havereis de guerras e rumores de guerras. Isso é Mateus 24, 6. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em vez de guerras e rumores de guerras, é exatamente o que a gente estamos a passar agora. Mas todas essas coisas estão no princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Matar-vos-ão. É o que está acontecendo com ele. Aquele homem, o único crime dele foi falar a verdade. Era falar a verdade. Há milhares e milhares de vídeos dele. Ele podia levar todo o dia a ouvir este homem a falar. Podia levar todo o dia. Um homem honesto, um homem que explica as Sagradas Escrituras de uma maneira fácil de entender. Um homem que realmente cativou a minha atenção. E como eu já disse aos irmãos, eu podia levar todo o dia e via aquele homem, porque é um homem com muita sabedoria, e podia ver que a sabedoria que ele tinha não era só dele, é uma sabedoria de Deus. Eu vou mostrar a vocês quem é ele. E não só, meus irmãos, aqui está dizendo, portanto, que ele morreu. Mas na Nigéria,
diz aqui assim, mais de 7.000 cristãos foram mortos pelos, eu nem vou dizer o nome deste tal grupo extremista que anda à caça dos cristãos. Eu não posso dizer que até o YouTube pode me dar um strike por causa disso, porque até o YouTube também protege essa gente. Mais de 7.000 cristãos foram mortos por eles na Nigéria em 7 meses. 7.000 cristãos em 7 meses. E claro, sem margem de dúvida que este tal Charlie Kirk foi um cristão também que foi morto, que soma também a estes e muitos mais. Somente na Nigéria foram 7.000. Se é para os irmãos verem o ódio que essas pessoas têm àqueles que realmente estão seguindo o verdadeiro líder, que é Deus, que é o Salvador da humanidade. Meus irmãos, mais do que nunca estamos num tempo em que não é para recuar, não é para nos amedrontar, mas é para confrontar, levantar a nossa cabeça e continuar a olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso refúgio, o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa força. Eu vou orar o Altíssimo pela família daquela... Meus irmãos, não sei se vocês conhecem quem é, eu vou pôr aqui, não sei se aí de onde você mora, mas nos Estados Unidos da América, isso foi um choque para todos. Até ontem, quando eu telefonei para o meu filho disse, mãe, isso não pode ser, é verdade, ele foi ver, eu disse, eu não acredito uma coisa destas. Um homem que era um líder, um líder poderoso na juventude, e não só, não é? Mas especialmente nessa juventude que anda confusa, que acha que pode ser homem, que pode ser mulher. E ele sabe, irmãos, ele sabe as palavras certas para calar a boca dessas pessoas, mas sempre com amor, sempre. Uma vez eu via uma moça, chegou-se para o microfone para falar e costuma-se a dizer pela aragem, vê-se a carruagem, podia ver que era uma pessoa com bastantes distúrbios mentais, da maneira que ela estava vestida, a cor do cabelo dela, com correntes ao pescoço, uma coisa séria. E ela disse, eu tinha uma pergunta para te fazer, já não me lembro qual foi o tópico, e ela ia começar a fazer a pergunta, e os outros jovens começaram a fazer escárnio, e ele disse, por favor, deixem ela falar, respeitem, quer dizer, não é porque eu vi que ela realmente era uma pessoa com bastantes problemas e que de certeza que ia vir com uma pergunta, como é que é de dizer, que o Charlie ia de certeza arranjar uma resposta para aquela pergunta, mas ele estava pedindo respeito por ela. Talvez a razão dela estar assim, vestida e de aparentar assim, foi porque nunca ninguém teve respeito por ela. E devemos ter respeito e amor uns pelos outros, mesmo para aquelas pessoas que a gente vê que realmente, foram controladas. O que está acontecendo nos dias de hoje, as pessoas estão sendo como que hipnotizadas, enfeitiçadas, para acreditarem em coisas que não é a pura da realidade. Eu vou orar ao Altíssimo. Ai, meu Pai Santo, tu sabes, Senhor, o desejo do meu coração, Senhor, é que todo o mundo venha ao teu conhecimento, Senhor. E este homem estava fazendo um excelente trabalho, Senhor. Às vezes a gente pergunta por que é que isto aconteceu, meu Pai. Mas tu sabes, Senhor, tu sabes o quanto... Oh, Senhor, eu olho para ele e vejo o meu filho, Senhor. Eu vejo o meu filho, Senhor. Até parece com ele, Senhor, que a aparência dele, Senhor. Oh, Senhor. Consola e conforta os corações dos pais dele, da esposa, dos filhos, Senhor. E ajuda-nos a preparar-nos, Senhor, porque nós estamos vendo que a perseguição está sendo cada vez mais forte, Senhor. Obrigada por aquele homem que fez uma diferença tão grande neste mundo, Senhor. Que a gente também possa fazer diferença, Senhor. Ajuda a família, Senhor, conforta e consola, Senhor. Graças te dê por tudo, Pai Santo, Senhor. Em nome de Arroz Fecho, a Machia, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos que antes de ontem, foi há poucos dias, houve uma moça que foi esfaqueada e morta num trem, não sei se vocês viram aí. E ele ainda, como eu já disse a vocês, ele era uma pessoa defensor. Deixa-me recompor-me. Ele era uma pessoa defensor dos direitos humanos e ele disse assim, Irina, eu já não me lembro o nome dela, deixa-me ver aqui, Irina, parece que é essa aqui, Jarusta, se não me engano. Yes. Ela foi morta num vídeo, num trem,
parece impossível, diz assim. Ou está aqui o vídeo horrível do massacre de uma moça refugiada. Ela foi, como é que é dizer? Ela foi morta, esfaqueada, enquanto estava sentada no comboio. E esse homem, por detrás dela, acredito que possuído pelo diabo, foi a ela tinha 23 anos, e esfaqueou-la e ela morreu ali mesmo, em minutos. E este Charlie ainda fez um vídeo dizendo assim, que sentia muito pela perda da vida daquela moça que foi uma refugiada da Ucrânia, que saiu da Ucrânia para buscar, como é que é dizer, para buscar refúgio e segurança na Carolina do Norte. E eu vou mostrar aqui o vídeo, não vai mostrar o vídeo dela morta, mas eu espero que não apareça, porque senão a gente já sabe como é que é. Mas só estava só sentada no trem com o telefone e eu não sei o que é que esse homem sentiu, que ele foi atrás dela, ele meteu-la. E o Charlie disse assim, isso é o que acontece, de um momento para o outro a gente pode ser mortos. E não sabendo ele, que ia ser morto no dia a seguir. E ele ainda disse uma coisa muito séria, ele disse assim, eu não sei, eu tenho a certeza que você deve saber, você deve ter visto falar da morte do George Brown, penso que é George Brown. Esse homem, ele era uma pessoa, portanto, escura, e deixa eu ver se não é George Brown. Isso foi muito falado, isso foi sair nas notícias todas, isso foi uma coisa, não é George Brown, eu já não me lembro o nome dele, mas irmãos, desculpem, mas eu sei que este homem foi morto por uns polícias. E isto era todos os dias à televisão, porquê? Porque foi um polícia branco que, portanto, pôs-se em cima deste homem, que ele não queria obedecer à polícia, e acabou por ser asfixiado e morreu. Neste caso, é uma pessoa escura que meteu uma rapariga branca, mas à queima-roupa, meteu-la ali, quer dizer, esfaqueou-la, e ela, coitada, sem defesa nenhuma, que isso é uma coisa fora de normal. Vou mostrar aqui as notícias que eu estou falando a vocês. Ok, meus irmãos, primeiro vamos ver quem era este homem. Charlie Kirk diz o que se sabe sobre o ativista morto no Utah. Diz que está a decorrer uma caça ao homem para encontrar o atirador do conhecido ativista conservador Charlie Kirk, que foi mortalmente baleado na tarde de quarta-feira. Charlie Kirk, um dos mais fiéis aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um conhecido ativista conservador, foi baleado mortalmente no evento de campanha na Universidade de Utah Valley enquanto debatia com o público. Os vídeos do incidente que circulam nas redes sociais mostram um disparo e o Kirk a agarrar-se brevemente ao pescoço antes de cair da cadeira. Os participantes no evento tentaram fugir. Trump anunciou a notícia com uma publicação na plataforma, mas eu quero dizer a vocês que isso era um excelente homem. Um excelente homem que defendia as leis de Deus, era justo nas suas respostas, ele conseguiu, com a ajuda do Altíssimo, converter muitas pessoas, mas não abrir e fechar de olhos. De repente, como eu tenho dito ultimamente, de repente, eu vou trazer aqui mais algumas fotos dele, da sua esposa, porque realmente ele é uma pessoa muito... ele era, agora, olha, está com o Senhor, aqui está ele, tão novo, meus irmãos, tão novo. Tirar fotografias aqui com os jovens, ele fazia grandes, enormes campanhas. Isso foi no dia que ele morreu. Ele estava tirando chapéus, e claro que a coisa acabou mesmo numa tragédia enorme. Não sei se vocês... mal empregado, eu não tenho aqui uma foto que realmente mostre como é que é dizer, eu não tenho aqui uma foto que eu mostre exatamente, portanto, a hora em que ele foi, para vocês verem as pessoas que estavam lá na altura que ele foi morto. Este homem disse, e disse muito bem, que ninguém, a mídia calou-se na morte de Irene, mas, e eu vou mostrar a vocês quem é essa tal Irene, que é uma moça que vinha do trabalho, como muita gente vem. Aqui, olha, vou mostrar aqui assim, deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai aparecer, porque isto, eles agora estão fazendo, como é que é dizer, deixa eu ver se aparece aqui. Infelizmente, deixa eu ver se, eu vou tirar aqui e ver se eu consigo pôr de novo
para ver se aparece ela a entrar no comboio. Eu vou traduzir. Diz aqui que para termos cuidado que este tem olha, ele está aqui. Um vídeo mostra antes dele esfaquear ela no trem. Ela vai sentar-se aqui à frente dele. E isto é um homem perturbado. Ele já foi 14 vezes preso, meus irmãos. 14 vezes preso. Não devia de sair a primeira vez. Mas pronto, deixa-me pôr aqui mais para a frente. Ela entra, vai sentar-se aqui, está no seu telefone. Vê o trabalho, está ali no seu telefone. E quando ele prepara-se, eu não sei se aparece a parte dele. Ele vai tirar da algibeira o tal a knife e esfaqueou-la e ela morreu ali mesmo. Olha, ela agora vai tirar da algibeira, vocês vão ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha, está tirando a knife, abri a knife. Tem aqui pessoas aqui que eu dei no seu telefone. Olha, não parece mais nada, graças a Deus, mas ele esfaqueou-la e ela morreu ali mesmo, infelizmente. Agora, meus irmãos, vocês lembram-se do George Floyd, este homem, que foi morto pela polícia? Ele foi morto porque ele não estava dando ouvidos à polícia e a polícia puxa assim em cima dele, estava caído no chão, puxa assim em cima dele para pôr as algemas que ele não parava e infelizmente ele morreu. Houve tanta manifestação, houve tanta aqui, olha, vocês vão ver aqui, até eles começaram aquelas grandes paradas de Black Lives Matter, etc, etc. Aqui foi um branco que matou uma coisa que nem vou dizer. Aqui, aqui foi o contrário. Aqui foi assim que matou uma branca. Mas por causa que foi ao contrário, não se fala. Mas como é que é dizer? O Charlie disse ainda, portanto, o dia antes dele morrer, eu estava defendendo aquela moça e disse, estava tanta gente de roda e ninguém faz nada, nós não podemos deixar que isso aconteça, nós sabemos que as pessoas, ela estava ali em paz, não fez mal nenhum aquele rapaz como é que é dizer, para ele matá-la. E é a vida que nós estamos levando nos dias de hoje. Mas eu quero dizer, irmãos, como eu já disse a vocês aqui, a Bíblia deixa bem clara, diz aqui assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso é margem de dúvida, meus irmãos. Está havendo um massacre enorme na Nigéria. Deixa eu ver aqui, de onde é que está. Olha aqui, meus irmãos. Mais de 7.000 cristãos foram mortos por, não posso dizer o nome, na Nigéria em 7 meses. 7.000 em 7 meses. Olha, isto foi no dia 19 de agosto de 2025. Nos primeiros 7 meses do ano, grupos radicais mataram 7.087 cristãos em diferentes partes da Nigéria. Isso é só na Nigéria. Revela o novo relator da Sociedade Internacional para as Liberdades Civis e Estado de Direito. Segundo o documento publicado em 10 de agosto, outras 7.800 pessoas no país da África Ocidental foram sequestradas violentamente por serem cristãos no mesmo período. Vocês estão compreendendo? E, entre essas, mais uma que foi nada mais, nada menos do que este grande homem de Deus, que o nosso Pai Celestial possa confortar a sua família. E porque realmente, meus irmãos, este homem estava fazendo uma grande diferença no mundo e eu tenho o meu coração muito pesado pela morte dele, muito pesado, porque eu amava Evil. Ele falava com uma paixão. 6 meses antes da morte dele, 6 meses atrás, alguém perguntou a ele assim, se um dia acontecesse alguma coisa que tu perdesses a vida, ou um dia que tu percas a tua vida, já quando fores farto de dias, como é que tu querias que as pessoas te conhecessem? E ele disse assim, eu queria que as pessoas me conhecessem por um homem, oh my God, como é que ele disse já? Não foi radical pela minha fé, ou uma coisa assim parecida, como é que é dizer, uma pessoa que até dava a minha vida pela fé. E foi o que aconteceu. Ele estava realmente pregando a palavra de Deus, esclarecendo aos jovens o que é que a Bíblia diz, porque se houvesse mais igrejas a dizerem a verdade como está nas Sagradas Escrituras, o mundo não estava nos dias de hoje. E aqueles que estão se pondo à frente, na linha de fogo, trazendo a palavra de Deus pura como ela é, eles estão sendo
apagados da história. Vamos manter ele e a sua família em oração, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.